Olá, eu sou o Landerson Gomes e dando continuidade à série Programação Orientada a Objetos com Delphi, no vídeo de hoje nós vamos abordar a estrutura de uma classe. Vem comigo! Bem, então vamos entender o processo de criação de classe através da estrutura básica de uma classe. Nós devemos declarar na seção Type a nossa classe. O Delphi tem como convenção utilizar a letra T para que a gente use o nome da nossa classe. Então, no exemplo que a gente está utilizando lá de pessoa, ficou T pessoa. O T vem de type, né? Tipo, que determina aí a classe pessoa. A gente diz que ela é uma classe através do igual class. Vale lembrar aqui que esse class implicitamente diz que ele herda de TObject, que é a classe base do Delphi, contém nela toda a estrutura necessária para a criação de objetos, né? Principalmente seu método construtor e o método destrutor. Essa área entre a declaração da nossa classe, né? O nome da classe e o end, é onde a gente vai definir o escopo de visibilidade. O escopo de visibilidade é onde a gente começa a empregar aqui o pilar do encapsulamento da orientação objeto. Uma classe no Delphi possui basicamente 4 escopos de visibilidade: Private, Protected, Public e Published. No Private, declaramos tudo aquilo que é visível apenas a essa classe e classes amigas. O Delphi tem como conceito de classes amigas toda classe que é declarada na mesma unit. Então, se você tiver mais de uma classe declarada numa só unit, essas classes são amigas. O escopo Protected é visível pela própria classe, por seus descendentes e também pelas classes amigas. O Public, como o próprio nome já diz, é público a todos que fizerem referência a essa classe. E o Published, ele é idêntico ao Public, sendo publicado no Object Inspector. Então, para cada uma dessas seções, né, desses escopos de visibilidade, você vai poder declarar seus atributos e métodos. Acho que a melhor forma da gente conseguir fazer essa demonstração é indo para o Delphi. Então, vamos para o Delphi. Estando aqui com o Delphi aberto, eu vou solicitar agora um novo projeto, dessa vez usando a VCL. Abrindo um pequeno parêntese e fazendo um link lá na aula 1, na aula que nós abrimos esse curso. Eu mencionei que o Delphi, em 1995, quando foi lançado, foi também revolucionário porque ele trazia uma base de objetos prontos para serem utilizados, uma biblioteca de componentes visuais que poderiam ser utilizados para a construção rápida de aplicativos, exatamente a VCL. Então você tem aqui, ó, diversos componentes já prontos que podem ser utilizados na construção de aplicativos, entre eles o próprio formulário. Então aqui a VCL ela é utilizada na programação visual, uma programação aí já baseada no Windows, e a gente sai então daquele método que a gente estava utilizando do console, né, da programação para ambiente DOS. Então vamos lá. Já vou salvar esse projeto. Vamos chamar ele aqui de aula 4. Essa nossa unit, vamos colocar dentro de src, e a unit aqui é a do formulário, então vou chamá-la de forms form principal. E o nosso projeto, aula 04. Vamos renomear aqui, ó, esse nosso formulário
Na propriedade name, vamos chamá-lo de form principal. Salvar novamente. Ok, vamos iniciar nosso trabalho. Seguindo o conceito de separação da Unity, eu vou criar uma Unity à parte para a gente escrever a nossa classe. Então, vou ali em New, Individual Files, e vou selecionar Unity, uma unidade básica de código do Delphi. Tá aqui a nossa Unity, vamos salvar já essa Unity também, com o nome de classes.exemplo. Bem, vamos lá. Um ponto super importante que a gente viu lá da estrutura básica de uma classe, o Delphi nos fornece inclusive um template de código que a gente pode acionar através de um recurso chamado Live Template. Então, se eu vier aqui na seção Interface, por exemplo, digitar type, enter, toda a classe deve ser declarada numa seção type. Vou digitar aqui agora class. Se eu segurar o Ctrl, espaço e pressionar Enter, repare que o Delphi criou para nós uma estrutura básica de uma classe. E aí, vamos chamar essa classe de exemplo. T-exemplo é uma classe que não vai herdar de T-component, ela vai simplesmente herdar de T-object, poderia ser assim ou assim. Seria o mesmo processo. Então, como eu disse, quando ela está assim, implicitamente ela herda de T-object e traz um construtor e um destrutor, o método que permite a criação e a destruição dessa classe. Conforme mencionado, esse template já trouxe para a gente a estrutura básica da classe, conforme nós vimos lá no exemplo do slide. Então vamos aqui, ó, private, visível para a classe e classes amigas. Protected, visível para a classe, vírgula, classes amigas e também os herdeiros da classe. Public, visível a qualquer um que referencie a classe. E published é visível e publicado no Object Inspector. Então essa é a estrutura básica de uma classe e que nós acionamos como? Lembrando, basta eu digitar a palavra class, pressionar Ctrl espaço, Enter, que o Live Template, que é um recurso aí do Delphi, dará um template de uma classe para a gente. Beleza? Então vou apagar aqui e vamos agora exemplificar esses escopos de visibilidade na prática. Então, antes de mais nada, o que nós faremos aqui? Vamos pegar esse projeto que nós estamos trabalhando, vamos no formulário, dar um file use unit e fazer com que o formulário consiga agora fazer uso
das nossas classes de exemplo. Então, se a gente olhar aqui na Unity do formulário, nós estamos fazendo o uso, e aqui na seção Implementation, né, do classes exemplos. Salvei, vamos lá no classes exemplos e vamos fazer algumas declarações. Vou colocar aqui, ó, colocar um F de field privado, esse é do tipo string. Field protegido, também do tipo string. Field público, também do tipo string. Aqui na Published nós temos um porém, ela não aceita a declaração de um field, ela não aceita que algo seja manipulado diretamente. Nós vamos precisar declarar uma property. Vamos falar de property mais adiante, mas vamos precisar declarar uma property aqui para conseguir fazer esse exemplo. Então, a declaração de uma property é só property. Vamos chamá-la de publicada. Também do tipo string. Automaticamente, se a gente pressionar Shift e Ctrl C, o class complete vai gerar para nós a estrutura que essa property vai utilizar. Então, ó, ele gerou aqui para a gente um método setProperty e diz o seguinte, é uma string que lê de F field publicada e é escrita pela setProperty. Então vamos lá, ó. Tá aqui, ele gerou a publicada para a gente como pública. Vou adicionar aqui. E gerou a procedure também. Tá ok? Então vamos aqui, botar o ponto e vírgula que ficou faltando. Pronto, nossa classe está pronta. Salvar o projeto. Vamos lá no formulário principal. Vamos aqui agora adicionar um botão no nosso formulário principal, Ctrl Alt P, para que a gente venha aqui até a paleta de componentes. Vou digitar button. Reparei, estou usando aqui um componente visual já previamente definido do tipo button. Como é apenas para fim didático, nós não vamos nos preocupar aqui com nomear, nada disso. Vou dar um duplo clique aqui para que ele abra o evento onClick desse botão. E vou fazer o seguinte, declarar aqui uma variável L exemplo, que vai ser do tipo T exemplo. E aqui, ó, vamos ver cada uma das visibilidades sendo aplicadas. L exemplo recebe T exemplo ponto create. Criamos um objeto, lembrando que o método create está sendo herdado de TObject. Todos os objetos têm um método create porque herdam da classe base chamada TObject. Vamos lá, L exemplo. Vou usar o ponto aqui para fazer o uso do code complete. Então ele me trouxe apenas o que é público. Vamos dar uma conferida aqui, ó. O que está dentro de público? Público e a propriedade publicada. Tem também o método setPublicada. Vamos dar uma conferida. setPublicada. E aí ele pede uma string. Ok. Isso vai ser executado, né? E como a gente viu aqui no escopo de visibilidade, visível a qualquer um que referencie a classe. Então, os objetos conseguem acessar aqui, ó, o public. Tá, Landerson, mas e o protected? Então vamos lá, vamos fazer aqui um caso para o protegido.
Então aqui nós já vemos o encapsulamento ocorrendo. Nós estamos protegendo alguns dados. Esses dados, por exemplo, que são dados aqui de privado, protegido, eles não estão acessíveis diretamente. Então aqui no formulário, se eu tentar acessar exemplo F protegido, repare que ele não é acessível. O mesmo vai acontecer se nós tentarmos acessar algo que está no escopo private. Então, F privado, por exemplo, também não está acessível, porque a gente está tentando fazer isso de fora da classe. Vamos lá na classe e raciocinar da seguinte forma: se eu quiser obter esse dado que está dentro do F privado, eu vou precisar criar uma função, um método, uma function, chamada getPrivado, e ela retorna uma string, que é do mesmo tipo aqui. Shift Ctrl C, eu vou dizer que o resultado dessa function é F privado. Ou seja, o F privado aqui está disponível. Por quê? Eu estou acessando ele de dentro da própria classe. Estamos usando aqui o encapsulamento. Esse dado está protegido, sendo acessível apenas de dentro da própria classe. E aí aqui, agora, nós poderíamos ter acesso, de certa forma, ao que está lá no privado, usando a função getPrivado, que, no final das contas, está apenas recebendo como resultado o valor que está no campo privado. E aí, o que acontece? Esse cara está disponível apenas para a própria classe. E o caso do protegido, que é visível pela própria classe, classes amigas e uma classe herdeira, por exemplo. Como é que seria? Então, pela própria classe, também seria relativamente tranquilo. F protegido estaria disponível. Vamos conferir essa situação com a classe, com uma subclasse, ou uma classe herdeira, Vou chamar aqui de subexemplo. T subexemplo igual class herdando de T exemplo. Aqui na sua seção pública, vou declarar uma função que vai trazer aí um acesso ao protegido da sua classe ancestral. Get protegido exemplo do tipo string. Shift Ctrl C, ele gerou aqui a implementação para esse método. Então, qual é o propósito dessa função, na verdade? É que através dela nós vamos acessar o protected, o protegido lá da classe ancestral. Repare aqui que ele foi lá para a classe ancestral. Por que isso? Porque a diretiva protected, esse escopo de visibilidade, é visível para a própria classe e também para os seus herdeiros. E nesse caso, a nossa classe subexemplo é um herdeiro da classe exemplo. E aí, isso nos dá agora a possibilidade de vir aqui no formulário, declarar um
LSub do tipo T subexemplo, o nosso objeto LSub, por exemplo, conseguiria, através do get protegido exemplo, acessar o valor de protegido lá da classe ancestral. Bem, então é isso, pessoal. Com isso, a gente vai encerrar essa aula. Vimos aqui a aplicação prática do pilar do encapsulamento através dos escopos de visibilidades de uma classe. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha curtido. E se curtiu, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguns dos seus amigos e nos ajude a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Até lá!